Olá, a paz do Senhor Jesus, ouvinte da Palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar neste momento. Amém? Abençoar a tua família, abençoar a tua vida profissional, a tua família, os teus filhos, o teu ministério. E te abençoar também através desta mensagem para a edificação da tua vida espiritual. Amém? Quero me apresentar. Você que ainda não me conhece, eu sou o evangelista Williams Moraes e gostaria que você, se ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal e dê um like para ajudar esse canal a crescer e a abençoar outras pessoas através das minhas mensagens. Amém? Hoje eu tenho um tema muito importante para a tua vida espiritual. É um tema que vai edificar a tua vida. Amém? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmo 50, versículo 14, e depois 51, versículo 17. E o tema que eu quero trazer neste momento é: que tipo de sacrifício agrada o coração de Deus? Amém? Então, através dessa leitura, você vai ver que tipo de sacrifício agrada o coração de Deus. Então vamos lá para a leitura da palavra de Deus neste momento. Salmo 50 e o versículo 14, que diz assim: oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Já no Salmo 51, versículo 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Amém. Glórias a Deus pela leitura desta palavra. No Velho Testamento, irmão, geralmente as pessoas eles sacrificavam a Deus através do sacerdote, traziam um cordeiro e lá o sacerdote ele sacrificava o cordeiro dentro do tabernáculo. Havia dois compartimentos, que era o santo e o santo dos santos. E no santo estava lá a arca da aliança, coberto com uma tampa, chamava-se propiciatório. O sacerdote ele sacrificava o cordeiro, que tinha que ser um cordeiro jovem, sem mancha, que não podia ser doente, tinha que ser perfeito. Sacrificava o cordeiro, pegava o sangue, derramava sobre a arca da aliança, sobre o propiciatório, para a expiação dos pecados do sacerdote e de toda a congregação de Israel. Era assim que era realizado os sacrifícios na época do Velho Testamento. No Novo Testamento, aonde estamos vivendo o período da graça, chama-se favor não merecido. O sacrifício é um pouco diferente, porque o nosso cordeiro que foi sacrificado para a expiação dos nossos pecados foi o Senhor Jesus. E ele serviu como único sacrifício. João Batista, quando estava lá batizando no Rio Jordão, e apareceu Jesus, e ele falou para aquela multidão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus ele foi o nosso sacrifício único, expiatório pelos nossos pecados. Amém? Mas o tipo de sacrifício que Deus agora ele está procurando em cada um de nós, que agrada o coração de Deus. Geralmente nas igrejas, os nossos irmãos, eles procuram oferecer sacrifícios a Deus através dos louvores, através da pregação, através
de fazer parte de grupos, através de tocar instrumento. Enfim, eu não quero dizer que isso não agrada a Deus, não, eu seria hipócrita. É claro que tudo isso, quando se faz com dedicação, com gratidão, né, com amor no coração, isso agrada o coração de Deus. Mas eu quero dizer que muitas vezes há pessoas que estão ali somente por formalidade, por religiosidade ou simplesmente por querer aparecer que tem um dom, que é talentoso, que sabe se expressar bem, que tem uma voz muito bonita, que sabe tocar muito bem um instrumento musical, ou simplesmente porque faz parte de um coral, de um grupo. Mas não é isso que Deus está procurando, não é isso que agrada o coração de Deus. Na realidade, o que Deus está procurando são sacrifícios que vêm do nosso coração. É esse sacrifício que realmente agrada o coração de Deus. Sacrifício que vem do nosso coração com sinceridade, com gratidão diante de Deus. Na leitura que nós acabamos de ler, em Salmo 50, o versículo 14, o salmista ele escreveu: oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, o que Deus ele quer de cada um de nós é que nós oferecemos os nossos sacrifícios vindos do coração, né? Cumprindo os nossos votos de gratidão ao Senhor. No Salmo 51, o salmista Davi, todos nós cristãos conhecemos a história do rei Davi. Foi o segundo maior rei de Israel. A Bíblia diz que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo assim, o rei Davi, ele pecou. Quem conhece a história do rei Davi, sabe que ele adulterou com Batseba, que era a esposa do seu soldado chamado Urias, e depois ele maquinou e mandou matar Urias para ficar com a esposa de Urias. E aí ele pecou diante de Deus. Mas nesse Salmo 51 nós vemos aqui a expressão, a gratidão, o arrependimento de coração do rei Davi, por ele ter cometido um pecado diante de Deus, por ele ter adulterado, por ele ter maquinado, mandar assassinar o esposo de Batseba para ficar com a mulher dele. E ele se arrependeu de coração. E nesse Salmo 51, verso 17, ele expressou do fundo do seu coração: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, com o coração compungido e contrito, não desprezará o Deus. Deus é misericordioso, irmão. Deus ele é maravilhoso. Eu e você pode até um dia falhar, porque somos humanos. Nós cometemos falhas, cometemos erros. E o ser humano ele é passível de cometer falhas, de cometer erros, mesmo sendo servos de Deus. Mas nós somos humanos e cometemos falhas. E se alguém um dia vier te acusar, te caluniar por alguma falha que você cometeu, mas se você se arrepender de verdade, de coração, se arrepender e se converter, Deus, ele é misericordioso para perdoar os teus pecados, assim como ele fez com o rei Davi. Amém.
Então, Davi, ele se converteu, ele se arrependeu de coração diante daqueles pecados horríveis que ele cometeu diante de Deus. E quando a gente se arrepende de verdade, de coração, então Deus é misericordioso para nos perdoar. É aí onde o salmista Davi, ele escreveu, esse Salmo 51 é da autoria do rei Davi, que diz aqui, na introdução do Salmo, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Betseba. Amém? Então, este salmo é de autoria, o Salmo 51 é de autoria do rei Davi, expressando diante de Deus o seu arrependimento. E ele diz, olha, os sacrifícios a Deus, agradáveis a Deus, é o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? Então é esse tipo de sacrifício que Deus ele está procurando, está buscando nas pessoas, no coração das pessoas, com forma de gratidão, de arrependimento, de reconhecimento que é pecador, que é falho, que precisa, carece da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo ele escreveu na carta aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 1 e 2, e ele escreveu da seguinte forma, a carta para a igreja de Roma. É como se ele dissesse, olha, irmãos, eu quero que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela renovação do vosso coração e apresentei vossos corpos em forma de gratidão a Deus. Então é isso que Deus está procurando em cada um de nós, a nossa gratidão, o nosso arrependimento, a nossa sinceridade, o nosso coração quebrantado. Muitas vezes as pessoas estão fazendo parte de um grupo, de um coral, de uma comissão, ou canta muito bem, ou prega muito bem, toca algum tipo de instrumento, é zeloso na casa de Deus, mas às vezes é só de aparência, é só fingimento, não tem um coração quebrantado diante de Deus, não tem um arrependimento, não perdoa, não sabe perdoar o seu irmão, tem um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, e às vezes faz as coisas na casa de Deus por algum tipo de interesse, para querer se apresentar, para ganhar promoção, para conquistar posição eclesiástico dentro da igreja, chamar a atenção do seu ministério, que é uma pessoa que é talentoso, que tem dons espirituais, que sabe cantar bem, que sabe pregar bem, tá certo? Mas é uma pessoa que o coração diante de Deus está totalmente afastado. É um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio, não sabe perdoar, tá certo? Então, esse tipo de sacrifício não agrada a Deus, porque o que Deus quer não é sacrifício de aparência, mas é um sacrifício que vem de dentro do nosso coração, com sinceridade, com interesse de coração, com gratidão, com arrependimento. Olha só aqui, no livro de Salmo 116, mais uma vez, Salmo 116 e o versículo 12, tá certo? O que é que o salmista, ele diz, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação
e invocarei o nome do Senhor na presença de todo o seu povo. Então o salmista, ele estava expressando a sua gratidão naquele momento a Deus e perguntando a Deus: olha, Senhor, o que é que eu tenho para te oferecer? Tudo pertence a Deus, prata e ouro, tu tem me abençoado. Agora, o que é que eu posso oferecer a um Deus tão excelso, tão misericordioso, soberano? Tudo pertence a Ele. O que é que eu tenho que oferecer ao meu Deus? Então ele mesmo respondeu a pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E ele respondeu: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. No versículo 19 do Salmo 116, ele complementou, dizendo: nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Então, o que Deus quer de nós é a nossa gratidão, é o nosso arrependimento, é o nosso reconhecimento das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas falhas diante de Deus, e que reconhecemos que Deus, ele foi misericordioso na nossa vida. Deus, ele tem sido bom para conosco, tem sido bom para com você, tem sido bom para comigo. Ele tem nos abençoado, ele vem nos abençoando todos os dias. E uma das maiores bênçãos que Deus, ele tem nos oferecido gratuitamente, sem nós merecermos, é a salvação. Por ele ter morrido na cruz do Calvário, sem ter cometido nenhum tipo de crime, mas ele morreu por amor. Ele morreu por amor para trazer salvação a toda a humanidade. E eu e você estamos incluídos neste amor. Por isso nós devemos ser gratos a Deus. Esta é a maior gratidão, é o reconhecimento que nós somos falhos, somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. Devemos ser gratos a Deus com a nossa vida, oferecendo os nossos sacrifícios, de louvor, de gratidão, do fundo do nosso coração, oferecendo a nossa própria vida como gratidão ao Senhor. O apóstolo Paulo, como eu já li aqui na carta aos Romanos, capítulo 12, apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então é esta forma de gratidão que Deus quer de cada um de nós. Também, no livro do profeta Isaías, no capítulo 66 e o versículo 2, o profeta Isaías, ele escreveu no seu livro, que tipo de pessoas Deus estava procurando. Isaías capítulo 66 e o versículo 2, que diz assim: mas o homem para quem Deus olha é este, o aflito e abatido de espírito e o que treme diante da minha palavra. Amém, glórias a Deus. É este tipo de pessoas que Deus está procurando. É esse tipo de sacrifício que Deus está procurando. As pessoas que são aflito e abatido de espírito, arrependimento, conversão, sinceridade diante de Deus. E o que treme diante da palavra de Deus. Tem pessoas que dizem até assim, a hipocrisia. Eu amo a Deus, eu temo a Deus, somente isso. Mas quando você fala da palavra de Deus para ele diz: não, isso aí foi escrito pelo homem. Mas aqui é a palavra de Deus. Se você não crê na palavra de Deus, então você também não tem o temor de Deus, porque a Bíblia
ela é a palavra de Deus. É a revelação de Deus para o homem. E se a pessoa não acredita na palavra de Deus, então ele também não acredita em Deus. Amém? Outro livro que eu gostaria de ler também para você é no livro de Miqueias, o profeta Miqueias, certo? No capítulo 6 e o versículo 6. Também escreveu: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado de minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Amém? É esse tipo de sacrifício aqui que Deus está procurando, está esperando de mim, de você. Humildade, justiça, amor ao próximo, gratidão a Deus, que pratiquemos a justiça, que nós sejamos misericordiosos e andes com humildade diante de Deus e diante do nosso próximo. Não adianta eu me sacrificar na igreja, pregar bonito, cantar bonito, ter cargos dentro da igreja, fazer parte de grupo, mas se eu não tenho humildade no coração, se eu não sou misericordioso para com o meu próximo, se eu não amo o meu irmão, isso não interessa para Deus. Amém? Então, o que Deus quer é que nós pratiquemos a humildade, a justiça, a sinceridade. Glória a Deus. Aleluias. No Salmo 119 e o versículo 9, o salmista também escreveu: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixe fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém? Então, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Quando se fala o jovem, não é só pessoas da adolescência, pessoas jovens, mas quando Deus fala, está falando para mim, para você, independente da idade. Amém? Então, é esse tipo de pessoas que Deus ele está procurando. Glória a Deus. Aleluias. Na palavra de Deus, para encerrar, glória a Deus, no Salmo 51:17, está aberto para receber a palavra de Deus aquele que tem um coração quebrantado. Quem tem um coração quebrantado diante de Deus também é puro no amor fraternal e não fingido. É sincero de coração quando se aproximar diante de Deus. É decidido para permanecer na presença de Deus. Atos capítulo 11, versículo 23. Olha o que diz aqui. Atos capítulo 11 e o versículo 23. Glória a Deus. Que fala de permanecer
na presença de Deus. Glória a Deus. Atos 23, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Amém? Aqui está falando de alguns discípulos de alguns cristãos que foram para a cidade de Antioquia. E um deles foi Barnabé. E Barnabé, chegando na cidade de Antioquia, a Bíblia diz que quando ele chegou, vendo a graça de Deus na vida de Barnabé, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permaneciam na presença de Deus. Amém? Então, aquele que agrada a Deus é esse que realmente está sacrificando a Deus de coração. Efésios também, para encerrar, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Glória a Deus. E o capítulo 6, o versículo 5, diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém? Então é esse tipo de sacrifício que Deus ele está procurando de mim e de você. Não aquele tipo de pessoa que faz as coisas simplesmente para chamar a atenção dos homens, da sua liderança, do seu pastor, né? Da sua dirigente, para mostrar que é talentoso, para mostrar que realmente trabalha na obra de Deus, mas oferecer de coração sacrifícios diante de Deus, com sinceridade no coração, com alegria. Amém? Então, que essa palavra, que essa mensagem, ela tenha servido, né? Seja para edificar a tua vida, ela tenha sido construtiva para a tua vida espiritual. Amém? Que Deus abençoe.